turma, boa tarde, boa quinta-feira. Estamos quase finalizando a nossa semana, né? E finalizando também as nossas aulas. Tá batendo uma tristezinha, não vou mentir. Mas enfim, gente, vamos lá. A nossa aula de hoje, né, é de ciências e nós temos 3 assuntos importantes para fazer e finalizar, que é sobre o sistema excretor, sistema reprodutor e sobre os hábitos alimentares. Então, assim, principalmente em relação ao sistema reprodutor, né, que geralmente quando eu vou dar essa aula fica aquela risadinha, aquele kkk aqui, porque é assim, querendo ou não, falar sobre essas coisas, né, sobre o nosso corpo, sobre como os seres humanos se reproduzem, como é que tem bebês, ainda é um tabu muito grande. E o que isso quer dizer? Muitos pais, né, eles acham que nunca é o momento certo para conversar com os filhos sobre o seu próprio corpo. Mas é muito importante que a gente conheça o nosso corpo, saiba como ele funciona e o que pode ou não ser tocado no nosso corpo. Quem pode ou não tocar no nosso corpo. Então, o nosso corpo, né, como o próprio nome diz, é nosso. Então, só quem pode tocar no nosso corpo somos nós mesmos, tá? Então, crianças, qualquer coisa que vocês se sentirem desconfortáveis, né, de algum adulto, tocar em alguma partezinha do seu corpo que você não se sinta confortável, né, nas suas partes íntimas, falem, tá? Fale pra mamãe, fale pro papai, grite, abra a boquinha e fale mesmo, tá? É muito importante a gente saber quais são as partes do nosso corpo e saber que existem partes do nosso corpo que são íntimas, ou seja, que são nossas e que não é para pegar, que ninguém pode pegar nessas nossas partes do nosso corpo, tá bom? Porque o corpo é nosso. Então, qualquer pessoa que tocar nas suas partes íntimas, elas estão fazendo algo errado. Então, é importante papai e mamãe conversar com seus filhos, mostrarem que eles são donos do próprio corpo e eles precisam entender o que são e o que não são partes íntimas, tá? Então, nada de ai meu Deus, falar sobre isso, meu filho é uma criança, enfim, tá no livro de ciências. Claro que é apenas uma introdução ao assunto, já que todos vocês que estão no 5º ano estão entrando na fase da pré-adolescência, ou seja, vocês vão entrar na fase daqui a pouquinho da puberdade, e a gente vai saber entender tudo isso na aula de hoje, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, página 253. Nós vamos falar sobre o sistema excretor, tá? Vou tirar meu rostinho aqui para melhor entendermos o assunto. Vamos lá. O sistema excretor, ele também é chamado de sistema urinário. Mas antes, vamos lá. As nossas células, elas produzem muitos resíduos que devem ser eliminados do nosso organismo. Esses resíduos são chamados de excretas e a gente pode eliminar por diversos locais. Através do pulmão, pela respiração, né? No intestino, através das fezes, a nossa pele, através do suor e pela urina, né? Que é o que a gente vai estudar hoje. Através dos rins, pela urina, que é o que a gente vai estudar hoje no nosso sistema excretor, tá bom? Então, quando a gente fala sistema excretor, a gente já sabe. Então, vamos lá falar sobre o sistema urinário. O sistema excretor também, ele é muito conhecido como sistema urinário e ele é responsável pela eliminação das toxinas produzidas pelo nosso organismo. Então, fazem parte, né, do nosso sistema urinário. Ureteres, uretra, rins e bexiga. Então, os rins, eles são como um filtro, ou seja, ele filtra todas as impurezas, né, do nosso organismo e elimina através da urina. O ureter, eles conduzem a urina que vem dos rins para a nossa bexiga. E por falar na bexiga, a bexiga é onde armazena a urina, né, onde a nossa urina fica armazenada até que nós a eliminamos, tá bom?
E a uretra, ela conduz a urina para fora do nosso organismo. Então, existe a uretra do órgão masculino e a uretra do órgão feminino, que é por onde a urina ela é eliminada do nosso organismo. E é muito importante essa eliminação da urina, porque é nela que contém todas as substâncias, digamos assim, que não foram aproveitadas pelo nosso organismo, né? Todas as substâncias líquidas que passaram pelos rins, e os rins filtraram e deixaram apenas as coisas boas, tá bom? No nosso organismo, absorveu as coisas boas e as coisas ruins ele envia justamente para a bexiga através dos uréteres e são eliminados, tá? Pela uretra, tá bom, gente? Então é muito importante o nosso sistema excretor, ele excreta todos os componentes ruins do nosso organismo. Por isso que é importante a gente beber água. Deixa eu até botar meu rostinho aqui. É importante que a gente beba água, beba bastante água. Inclusive eu tô aqui com meu copinho de água, tá? Ó. E aí eu pergunto para você, você já bebeu água hoje? Você sabe qual é a importância desse líquidozinho aqui transparente, que não tem água, ou não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto? Esse líquidozinho aqui, né, ele ajuda na filtração do nosso sangue pelos rins. Então, todo o nosso sangue, ele passa pelos rins, que é como se fosse um filtro. Não tem quando a gente vai fazer o café? Aí no café, né, tem um pó do café, a gente passa pelo coador, que é uma forma de filtro que, nesse coador, na parte dele, de cima, vai ficar todo o pó do café. E vai passar por ele apenas o líquido do café. É assim que funciona os rins, né? O sangue passa pelos rins. Os rins, ele filtra esse sangue. Então, tudo que for de bom vai continuar na nossa corrente sanguínea. E tudo que precisa ser eliminado do nosso corpo, os rins vai mandar para a bexiga, né? Lá na bexiga vai ficar guardado até nós eliminarmos, tá certo? Através da urina, do nosso xixi, tá bom? Então é isso, gente. Agora, nós vamos para o nosso sistema reprodutor, página 258 do livro de vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, tá? E as fases da vida de vocês, que são as transformações que ocorrem durante a puberdade, tanto nos meninos quanto nas meninas. Essa questão das transformações que a gente vai ver no corpo, né, que acontece na puberdade, ocorre por volta dos 11 e 12 anos. Nas meninas, ocorre um pouquinho mais cedo. Nos meninos, ocorre um pouquinho mais tarde, entre os 13 e 14 anos, tá? Mas todo mundo passa pela fase da puberdade. Todo mundo. Então, não sinta vergonha do seu corpo pelas mudanças que estão acontecendo nele, porque são normais. Todo mundo ou passou ou vai passar pela puberdade. Não tem esse que vai pular essa fase, não. É uma fase importante de amadurecimento, tanto do corpo quanto da nossa mente. Então, é aquela fase que a gente passa da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta. Então, é uma fase importante, né? Entre a infância e a vida adulta, nós temos a fase da adolescência. Então, vou tirar meu rostinho aqui e a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema reprodutor. O sistema reprodutor. O ser humano, assim como os outros animais, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Vamos entender as mudanças que ocorrem no corpo do menino na adolescência até chegar à fase adulta. A primeira coisa que ocorre é a questão de crescer. Os ombros ficam mais largos,
aparecem os pelos na região pubiana, nas axilas e no rosto. Ocorre também a questão do crescimento dos testículos e do pênis. Mudanças na voz, o rosto mais oleoso, o que provoca o aparecimento justamente daquelas indesejáveis espinhas. Então, todas essas mudanças que começarem a ocorrer no seu corpo, pode ter certeza que são normais. Outra mudança importante é o aumento da secreção da testosterona, que é um hormônio, o aumento do testículo, a pele escrotal que torna-se um pouco avermelhada e o aumento do pênis, tanto em comprimento quanto em diâmetro. Vamos ver agora o sistema genital masculino. O sistema genital masculino, ou sistema reprodutor masculino, é formado por vesículas seminais e próstata, que produzem líquido que, juntamente com os espermatozoides, formam o sêmen ou o esperma. Os testículos produzem hormônios sexuais e os espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, ou seja, são as células que produzem os bebês. No interior do pênis, há a uretra, canal por onde a urina e o sêmen são eliminados. Lembra que a gente viu agorinha na aula de sistema excretor? Durante a puberdade, o corpo das meninas também sofre algumas modificações. Crescem em estatura, as mamas se desenvolvem, os quadris ficam mais arredondados e largos, surgem pelos nas axilas e na região pubiana. Outras modificações nesse período são os órgãos genitais, também se desenvolvem. Acontece a primeira menstruação, que indica o início da libertação de células reprodutoras. Vamos conhecer os órgãos do sistema genital feminino. O sistema reprodutor feminino são formados por ovários, tubas uterinas, útero e a vagina. Vamos começar a falar dos ovários. Os ovários produzem hormônios e os ovocitos. A cada mês, geralmente, um ovocito é liberado pelo ovário. Desse jeito. O ovocito é deslocado pelas tubas uterinas e chegam ao útero, como na imagem. O útero se prepara para que nele ocorra o desenvolvimento do bebê. As paredes do útero ficam um pouco mais espessas. A vagina é um canal que liga a parte externa do sistema genital ao útero. É isso, gente. Vocês entenderam que durante esse período da puberdade, quem ainda não entrou, né, está próximo de entrar, ocorrem diversas mudanças no corpo e na mente. Então, há mudanças no corpo dos meninos e há mudança no corpo das meninas. E na fase da puberdade, o corpo ele ganha um certo amadurecimento, que é justamente para esperar a reprodução, porque o nosso corpo ele é formado para isso, né, para se reproduzir. Então vocês viram, né, que nos meninos ocorre justamente essa mudança da voz engrossar, de aparecer pelinhos no rosto, nas axilas e nas partes íntimas. Também eles ficam com os ombros mais largos, né, eles crescem em tamanho, enfim. Nas meninas ocorrem outras importantes mudanças,
Então, o quadril ele fica mais largo, mais arredondado, crescem os seios, pelinhos nas axilas, nas partes íntimas, e aí onde entra a importância, né, da higiene, de sempre manter a axila depiladinha, para evitar o mau cheiro, enfim. Tem todo aquele cuidado de higiene que com certeza a mamãe de vocês já passou isso para vocês. Na puberdade feminina também ocorre o início da menstruação, tá? Então, todo mês o corpo produzem óvulos. Esses óvulos, todo mês, eles se deslocam para o útero. E lá, eles ficam esperando a fecundação pelo espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, né? Quando não ocorre, né, a fecundação pelo espermatozoide, esse óvulo ele se dissolve. Junto com ele vem o sangue, né, que é a nossa menstruação. Então, também é algo extremamente normal. Toda mulher menstrua, né? É extremamente saudável. E aí vocês conversem com a mamãe de vocês para essa questão de como cuidar, né, da higiene nesse período menstrual, como é que usa o absorvente, quando é que tem que trocar, ter todo aquele cuidado, tá bom, gente? Então, é isso que a gente tinha na nossa aula de sistema reprodutor. E agora, nós vamos mudar totalmente de assunto para os hábitos alimentares. Você aí tem um bom hábito alimentar? E o que é isso, hábitos alimentares? Vocês sabem, né? A gente estudou ao longo desse ano em ciências que o corpo humano ele é uma máquina e que nós estudamos vários sistemas do nosso corpo, né? Sistema reprodutor, como a gente viu agora, sistema excretor, cardiovascular, enfim, a gente viu vários tipos de sistemas. E para cada um desses sistemas funcionar, é preciso que haja um conjunto de bons hábitos, tanto de hábitos de higiene, quanto de hábitos de saúde, quanto de hábitos alimentares. Então, para o nosso corpo funcionar bem e saudável, é preciso que nós adquiramos hábitos saudáveis de alimentação. Obviamente que o mundo é cheio de oportunidades de comidas gostosas, né? Pizzas, hambúrgueres, milkshake, batata frita, chocolate. Deu até água na boca só de falar de tantas coisas deliciosas. Porém, essas coisas elas têm que ser a exceção na nossa vida. E o que isso quer dizer? Que nós não podemos comer esses alimentos todo dia, a toda hora. Eles devem ser alimentos que a gente coma uma vez por semana e em poucas quantidades. O nosso cardápio diário ele tem que ser composto de alimentos ricos em fibras, carboidratos, proteínas, para justamente nos dar energia para praticar as nossas ações diárias, correr, andar, falar, caminhar, enfim. E também suprir as necessidades que o nosso organismo precisa para trabalhar direitinho, né? E construir os nossos músculos e ossos para eles se manterem fortes, saudáveis, tá? Então vamos lá. Aqui no livro de vocês, página 262, ele fala o seguinte: os alimentos são ricos em vários nutrientes que podem ser classificados em grupos diferentes. Então, os grupos de carboidrato, que são convertidos em energia bem rapidamente. Então, quando a gente come um carboidrato, né, a partir do momento que a gente come esse carboidrato, imediatamente o nosso corpo converte, né, através da digestão, ele converte esse carboidrato em açúcar. E esse açúcar, ele gera energia para o nosso corpo. Mas é importante que a gente coma carboidratos saudáveis, né? Macarrão, batata, suco, coisas saudáveis. Por quê? Porque se a gente comer alimentos ricos em carboidratos vazios, né? Acaba que o nosso corpo transforma esse açúcar em gordura. E é por isso que a gente engorda, tá? Inclusive, hashtag, tô bem gordinha de tanto comer nessa pandemia em casa, né? Gorduras são a fonte de energia que o nosso corpo armazena com mais facilidade.
quando não estão sendo usados, ficam em depósito embaixo da pele. Entre os alimentos ricos em gorduras, inclui óleos, manteiga, margarina, noz, leite integral. Então, a gordura, ela não é ruim para o nosso corpo, não. Muito pelo contrário. Ela é importante, né? Esse armazenamento de energia dentro do nosso corpo através da gordura. Porém, a gente não pode exagerar, né? As proteínas, que são essenciais para a construção de novas células e particularmente importante quando estamos em fase de crescimento. Então é importante comer carne, frango, ovo, peixe, né? Que são alimentos ricos em proteínas, porque eles constroem os nossos músculos, né? Então, principalmente quando a gente está em fase de crescimento, seja ele de crescimento de tamanho, ou, por exemplo, se você está numa academia treinando, né, para ganhar massa muscular, as proteínas são de extrema importância. As vitaminas que estão presentes em frutas e verduras, e as águas e sais minerais, novamente, aqui a aguinha, de extrema importância para a hidratação do nosso corpo. E também, né, ajuda na questão da filtração, como a gente já viu. E aí nós temos aqui, podemos dividir os alimentos em energéticos, construtores e reguladores, que tem na página 264 do livro de vocês. Então a gente precisa adquirir o hábito de comer bem, comer sem exageros, para evitar essa questão da obesidade, né? É saber comer, não é comer com os olhos não, porque muitas vezes a gente come sem estar com fome, a gente come por gula, né? Então a gente acabou de almoçar, aí chega uma pessoa com uma torta de chocolate oferecendo. Ai meu Deus, eu não vou resistir nessa torta de chocolate tão gostosa, eu tô com a barriga tão cheia. Ai, mas tá tão bonita essa torta. Então a gente come com os olhos, né? E não porque a gente tá com fome. Então a gente tem que adquirir o hábito de se alimentar bem, comer em todas as refeições, tomar café, almoçar, jantar, procurar fazer escolhas mais saudáveis. É uma coisa que me dava super agonia na escola, né? Era ver meus alunos, principalmente do turno da manhã, muitos não tomavam café em casa e a primeira refeição do dia deles, todo dia, era uma coxinha e um refrigerante. Uma coxinha e um refrigerante. Então assim, professora, coxinha e refrigerante é proibido? Não. Você pode comer, na sexta-feira eu vou abrir exceção, vou comer uma coxinha e um refrigerante. Mas não pode, mas é uma exceção, ela não pode ser uma regra, ou seja, todo dia eu comer aquilo ali, todo dia eu substituir meu café da manhã saudável por uma coxinha e um refrigerante. Então você, naquele momento você pode até não sentir nada, né? Porque você é jovem e tudo. Mas com o passar do tempo você vai começar a entender que aqueles alimentos, eles vão te fazendo mal. Então sobe as taxas de colesterol, né? Começa a surgir diabetes, pressão alta, um monte de coisa. Então, como dizia a minha avó, é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, é melhor a gente cuidar agora do que ter que tomar remédio futuramente. Eu conheço muita gente jovem, crianças inclusive, que são totalmente dependentes de medicação e vivem numa dieta restritiva, não pode comer nada, não pode comer chocolate, não pode comer hambúrguer, não pode comer sorvete, não pode comer batata frita, porque tem diabetes, né? Então, crianças. Por quê? Porque já ou nasceram, né, com essa predisposição a ter essa doença, ou adquiriram através de maus hábitos alimentares. Então, vamos deixar o miojo de lado, né? Vamos procurar comer mais alimentos saudáveis. Eu não gosto de fruta, não gosto de verdura, mas vamos começar a colocar isso na nossa dieta, né? Coloca uma coisinha ou outra aos pouquinhos. Eu mesmo, quando eu era pequena, meu avô dizia assim para minha mãe, Lúcia, que é o nome da minha mãe, essa menina vai morrer, Lúcia, essa menina não vai sobreviver não vai vingar, como ele dizia, né? Por quê? Porque eu era muito magrinha, né? Eu tinha uma cara de doente, porque realmente eu tinha muita alergia a tudo. Eu tinha umas crises alérgicas terríveis. Eu vivia no hospital. Vivia mais no hospital do que em casa. E eu não comia nada. Para vocês terem ideia, eu só gostava de comer arroz, e se fosse branco, e ovo, se fosse frito. Eu não comia carne, eu não comia frango, eu não comia nenhum tipo de verdura, muito menos de fruta. E aí,
com o tempo, né, eu fui incorporando esses alimentos, né, no meu dia a dia. E hoje em dia eu como tudo. O que é tudo? Para não dizer assim, ai, come tudo. Os únicos legumes que eu não gosto é beterraba, mas porque eu tenho trauma de beterraba, né? Me forçavam muito a comer beterraba, suco de beterraba, para anemia eu fiquei meio que com trauma. E fígado, que eu acho muito cheiroso, mas eu não consigo comer o fígado. Mas fora isso, eu como todas as verduras, brócolis, amo brócolis, né? Todos os tipos de frutas, legumes, verduras, enfim. Então a gente tem que procurar incorporar hábitos alimentares mais saudáveis na nossa vida. Tá bom, gente? Então essas foram a nossa aula de ciência de hoje. Vou deixar para vocês aí as atividades, né? Páginas 255 a 257, 260 e 261 e 267 a 270. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que é amanhã. Tchauzinho, gente!